E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu achei que as análises de Sarazamai sairiam na segunda-feira, mas eu pensei melhor, elas vão sair na sexta para não perder muito o timing do episódio. Então eu já vou organizar a partir dessa semana. E esse episódio, ele foi definitivamente um episódio muito intenso. E finalmente as coisas sobre o Rell e o Mabu começam a ficar muito mais claras pra gente. E isso vai te deixando cada vez mais angustiado, triste, preocupado, porque é uma história muito triste que envolve os dois. Mesmo que tenha uma conexão muito bonita entre eles, a história em si ela é bastante triste e bastante trágica. O episódio começa com o Mabu, então, ele tá se reportando a alguém e ele tá em alguma situação desconfortável, ele tá impaciente de certa forma. E ele ainda fala que ele não consegue esperar para se tornar desejado. Tudo isso ainda não fica bem explicado, a gente não sabe com que figura ele tá falando. É tudo jogado no início do episódio de uma forma assim bem rasa. Então aí a gente só começa a se misturar naquele monte de informação vaga e cortada que a gente tem dos dois até agora. Depois a gente vê o Rell servindo o café da manhã pro Mabu, que come, só parece desconfortável. Então o Rell repreende ele, dizendo que sabe que nada que vem do Mabu é verdade e que não adianta ele comer a comida que era a favorita do Mabu, que isso não vai tornar as coisas mais reais. Então as nossas teorias aí começam a ficar mais claras e aparentemente aquele Mabu não é um Mabu de verdade. Principalmente depois que a gente viu aí que ele acabou sofrendo um ataque muito grave em meio a uma confusão no Império das Lontras. Na casa do Kazuki, então as coisas finalmente voltaram ao normal. A gente vê a família inteira tomando café junto. O Kazuki ele tá com um semblante muito mais feliz, muito mais leve. Ele e o Haruka saem então lá com o Nyantaro. O Haruka então oferece a ele o sachê que o Haruka conseguiu com a mãe biológica do Kazuki. O Kazuki diz que não quer ficar com ele, pede pro Haruka guardar e ele explica que ele quer a partir de agora criar conexões reais com as pessoas que estão ao alcance dele, com as pessoas que estão em volta dele. E isso quer dizer principalmente os pais dele, o Haruka e os amigos. Com a chegada das férias de verão, o Enta e o Kazuki vão começar a jogar futebol novamente, lá naquele lugar onde eles costumavam jogar, o espaço que era deles, onde eles costumavam treinar junto. E o Kazuki conta pro Enta que no próximo semestre ele vai voltar pro time de futebol e o Enta fica muito feliz com aquilo. O Kuji passa por lá e eles convidam o Kuji para jogar com eles, então, e eles também convidam o Kuji para participar do time de futebol. E o Kuji, meio receoso, ele acaba aceitando essa situação. E aí a gente vê como os episódios, como o cenário, como o ambiente se tornou muito mais refrescante. Agora os três meninos juntos conseguem se divertir, aproveitar um pouco daquilo. Eles estão ali jogando futebol, treinando sem preocupação nenhuma. Na delegacia a gente vai ver o Rell. Inclusive a gente tem aqui um dos primeiros vínculos com o mangá do Rell e do Mabu, porque eles mostram o ar-condicionado da delegacia deles. E se vocês não lembram que eu falei no último vídeo, eles conseguiram esse ar-condicionado por causa de um concurso em que eles ajudaram um casal de senhores e acabaram ganhando esse ar-condicionado de presente, mas até então eles passavam muito calor lá na unidade deles. E é bem legal ver esse vínculo sendo mostrado. Ele é uma passagem tão rápida e tão simples que só se você realmente ler o mangá você vai pegar qualquer tipo de conexão. E é muito interessante ver que eles estão fazendo esse vínculo do mangá com o anime. O Rell tem uma lembrança então daquele ataque que ele e o Mabu acabaram sofrendo. Ele acorda um tempo depois num lugar muito estranho e ele é apresentado a uma lontra do reino das lontras, que explica pra ele que o Mabu tá pela vida e pela morte por causa do ataque que ele sofreu. E o Rell tá desesperado, dizendo que faria qualquer coisa pra conseguir escutar a voz do Mabu de novo. Ele explica que os dois acabaram sendo pegos em meio aos problemas que tava tendo da invasão das lontras no reino dos Kappas, e eles chegaram aonde eles estão agora, só que o Mabu acabou se ferindo gravemente. O Kuji, o Kazuki e o Enta chegam no dia seguinte lá naquele lugar que eles combinaram de treinar e jogar futebol, e eles encontram um lugar todo bagunçado e sujo.
eles então começam a se desesperar, porque quem é que podia fazer aquilo só para atrapalhar eles? Só que o Kazuki então, com uma energia muito boa, ele diz que se eles querem usar, eles podem limpar, e os três se juntam para limpar tudo aquilo e poder usar o espaço. Como eu disse, é uma cena muito legal e mostra como os acontecimentos envolvendo os rapazes se tornaram muito mais leves e refrescantes agora que os problemas maiores do Kazuki têm se consertado. Ele se livrou do grande problema que ele tinha, que era aqueles problemas com o Haruka. Ele aceitou a situação que ele vive e está determinado a viver tudo sorrindo como ele vivia antes. A gente vê também o Mabu se reportando aí ao chefe das lontras, dizendo que eles estão passando por problemas e que o estoque de capas zombies deles tem diminuído bastante. Ainda ele é repreendido e a lontra diz que se ele estiver mentindo ele vai se arrepender. No dia seguinte o Kazuki ele tá pensativo que agora ele não vive mais aquela vida de mentira dele. Ele não se preocupa mais em cumprir as regras que a gente escutou ele falar lá no primeiro episódio, que inclusive envolviam andar com a caixa com a fantasia da Sarah e bater a selfie do dia. Ele nem liga mais direito pra Sarah-chan, ele simplesmente quer viver a vida dele, ele tá aí carregando aquela bola de futebol pra ir treinar com os amigos dele. O problema é que quando ele chega ao local, eles veem que tá tudo bagunçado de novo, tá tudo destruído de novo. O Kuji precisa atender uma ligação correndo e o Enta e o Kazuki voltam a limpar aquilo. O Kazuki diz que eles vão limpar de novo e que eles vão mostrar que aquilo não vai impedir eles de aproveitar um tempo junto. O Kuji aparece dizendo a eles que ele não vai mais poder jogar futebol com eles. O irmão dele ligou dizendo que um trabalho muito grande surgiu e, como vocês sabem, o trabalho envolve crimes, drogas, e que agora o Kuji não vai poder ficar na cidade, ele vai sair da cidade por um bom tempo com o irmão dele. O Kazuki querendo estar perto do novo amigo dele por mais tempo agora, então ele diz que eles têm uma solução. Eles podem usar os pratos do desejo, falta apenas um para eles terem 5, e usar os pratos do desejo para ajudar o irmão do Kuji. Assim o Kuji não precisa mais passar por aquilo e pode ficar na cidade e participar do time de futebol com eles. O Kazuki quer realmente que o novo amigo dele possa ficar perto. Inclusive o Enta concorda com aquilo sem questionar em nada. Ele diz que eles podem usar os pratos para resolver esse problema. O Kuji e o Enta conversam enquanto o Kazuki compra água para eles. E então o Kuji finalmente pergunta por que o Enta concordou com aquilo, porque afinal de contas ele queria os pratos para realizar o desejo do Kazuki. O Enta fala pra ele que esse é o Kazuki que ele conhece de verdade, sorrindo o tempo inteiro. O Kazuki antes do Haruka sofreu um acidente e ele gosta de ver aquilo. E ele fala que ele continua com o mesmo desejo, que é realizar os desejos do Kazuki. Só que no momento, o desejo do Kazuki é ajudar o Kuji, e que é isso que ele quer fazer. A gente tem algumas cenas bem cômicas aí envolvendo o Kepi e a Sarazuma, porque eles começam aparentemente um relacionamento, o Kepi super apaixonado, inclusive a Sarah apaixonada por ele. Aquilo é estranho e cômico de se ver, porque é uma idol muito bonitinha, abraçada num capa que parece mais um sapo. Só que é uma construção cômica e esse relacionamento deles deve ser esclarecido nos próximos episódios. Aqui ainda não fica bem claro o que é realmente o relacionamento deles. E a gente vê também o Ureu e o Mabu então liberando aí mais um capa zombie. Eles extraem o desejo de um outro ser humano e liberam o capa zombie, que começa a recolher bolas de futebol. Bolas de futebol começam a voar por toda a cidade. Os três vão até o lugar onde sempre encontram o Cap e chegando lá eles veem um grande problema. Quando o Cap chega, eles veem que os pratos do desejo que eles já tinham foram roubados. Eles estavam escondidos ali e simplesmente sumiram. Os meninos se desesperam com aquilo, mas tem uma situação nova, que a bola do Kazuki foi roubada. E o Enta acha que a prioridade agora é recuperar a bola e destruir o capa zombie que apareceu. Eles são transformados em capa mais uma vez e aquela batalha padrão aparece de novo, com direito à música, ao cenário escuro e a todas as coisas estranhas que o Haru proporciona pra gente. E então quando eles derrotam aí o capa zombie com uma cabeça de bola, o segredo do homem que gerou esse capa zombie é revelado. E que é muito estranho mesmo. E eu digo, Sarazamai é um anime completamente estranho, cheio de coisas muito maduras, em meio a um ambiente construído com um enredo completamente
estranho e infantil. O homem que gerou o Capa Zombie com uma cabeça de bola, ele queria ser transformado em bola, ele queria ser uma bola para ser chutada pela namorada. Só que a gente tem aí a construção de uma cena completamente sadomasoquista, onde a gente vê um homem tendo literalmente as bolas chutadas pela namorada. É muito estranho. Cada vez mais esses desejos se tornam estranhos e eu realmente fiquei muito surpreso com a pira que eles decidiram criar agora para esse novo Capa Zombie. Durante Sarazamai, um segredo do Enta vaza. E o segredo do Enta que vazou é que ele foi responsável por sujar o espaço onde eles jogavam futebol nas 2 noites antes deles irem para lá. E também ele é responsável por roubar os pratos que o Cape estava guardando. Então agora a coisa ficou muito confusa, mais ainda confusa, porque parecia que estava tudo bem, pelo menos entre os 3 rapazes, e que os grandes problemas seriam o Urel e o Mabu agora. E não! Existe aí um grande problema envolvendo o Enta de novo, e o Enta, ele então rouba os pratos dos desejos que eles já tinham coletado e também começa a fazer coisas para atrapalhar a diversão e a alegria dos rapazes. E agora, depois dos créditos e do encerramento, o grande segredo que envolvia o relacionamento do Urel e do Mabu é revelado. E eu acho que a história mais triste de Sarazamai até agora fica clara pra gente. É muito, muito, muito triste a história do Urel e do Mabu. Depois do acidente no Império do Capa, envolvendo as lontras, então o Urel, desesperado, pediu ajuda para salvarem o Mabu. Ele encontra o Mabu então de pé, só que ele não aceita aquilo, ele sabe que aquilo não é verdade, aquele Mabu não é de verdade. Só que o Mabu fala que é ele mesmo e que ele agora tá bem. As lontras explicam pro Urel então que a tecnologia deles foi capaz de replicar a personalidade e a aparência do Mabu perfeitamente, só que eles precisaram colocar um coração mecânico nele. O Urel fica desesperado com aquela situação, porque nisso, viver essa situação não é viver com o Mabu de verdade, o Mabu que ele conhecia, e ele meio que não aceita aquilo. As lontras falam que para esse Mabu viver, ele precisa da ajuda do Urel, e que se o Urel não quiser aceitar, ele pode simplesmente parar o coração do Mabu a qualquer hora com as próprias mãos. E isso coloca o Urel numa situação desesperadora, onde ele teria que matar uma segunda vez o Mabu. A pessoa de quem ele mais gosta, porque ele tem mais carinho. Qualquer pessoa que tenha lido o mangá ou que tenha acompanhado esses 2 últimos episódios vai perceber o quão real são os sentimentos do Urel pelo Mabu, e é muito triste colocar ele nessa situação. Ele nunca seria capaz, por mais que ele não acredita, que ele não sinta a verdade daquilo, ele nunca seria capaz de matar o Mabu uma segunda vez. Cara, isso coloca qualquer coisa, qualquer situação triste que tenha aparecido até agora pra trás. Olha, eu achava a situação do Kud muito desesperadora, mas eu começo a me colocar em outra posição. A situação do Urel é muito mais triste e é desesperador ver como a conexão dele com o Mabu coloca ele numa situação tão triste. E é sério, Sarazamai acaba se tornando tudo aquilo que ninguém espera quando lê a sinopse do anime ou vê imagens dele. Você definitivamente não espera que Sarazamai tenha algo tão intenso na sua história. Então a Lontra avisa eles que eles vão ser mandados de volta ao mundo humano e que eles vão ter que ajudar a roubar os capas. Provavelmente é o que eles estão fazendo agora para poder manter o Mabu vivo, funcionando. Mas é muito interessante você ler o mangá e agora ver esse episódio e ver como realmente o Urel e o Mabu não são pessoas ruins, eles não são os reais vilões nessas histórias, eles são vítimas também. E é muito triste ver a situação onde eles foram colocados e o desespero do Urel em ter que lidar com isso. Pode começar a deixar aí nos comentários quais são as suas teorias para os próximos episódios e para o desenrolar desse anime, porque eu acho que muitas teorias começam a surgir, muitas coisas já ficaram esclarecidas, mas tem muita coisa ainda. Cada episódio de Sarazamai uma coisa é explicada e uma dúvida nova surge, um problema novo.
E então eu acho que a gente tem muita coisa ainda pra discutir aqui, então aproveite os comentários pra isso. Eu realmente não esperava um episódio tão intenso, principalmente com o começo refrescante que ele teve, então eu me senti muito envolvido e muito surpreso com tudo que aconteceu ao longo do episódio. Eu acredito que a grande maioria das pessoas tem se sentido assim. Se você gostou do meu vídeo, deixe seu like, porque o like ele ajuda bastante o meu vídeo a ser divulgado e ajuda o meu canal a crescer. E também se inscreve no canal se é novo por aqui e ativa as notificações para você acompanhar a análise dos próximos episódios de Saranzamai, que devem sair toda sexta-feira. Me segue lá nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram, e é lá que eu consigo conversar melhor com vocês, muito melhor do que aqui, inclusive. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!